Meu nome é Marina, apresentando, né, primeiro. Eu faço engenharia ambiental. O Diego faz ambiental também está na equipe. E a Letícia e a Bia fazem civil. E a gente foi convidado aí pela Letícia, pela escola, para a gente estar fazendo esse sistema aí de captação, né, de águas pluviais na escola, né, municipal José Calil Alwaz. Eu acho que é assim que fala. Boa noite, gente. Falando agora um pouquinho para vocês sobre o ESF. Nós somos uma organização não governamental sem fins lucrativos. A nossa sede é na Faculdade de Engenharia da UFJF e a nossa missão é transformar a realidade de pessoas e instituições em situação de vulnerabilidade social através de projetos de engenharia, arquitetura e ações sociais. E a gente atua em 4 eixos, sendo o primeiro deles o eixo educacional, que é totalmente voltado para a melhoria do ensino e a conscientização. Então, um dos projetos que a gente realiza é o projeto de educação ambiental, mas a gente tem outros também, como Adote um Livro, Cultura Sem Fronteiras. E outro eixo também que a gente atua é de empreendedorismo e gestão. Agora, na quarentena, a gente realizou alguns outros projetos nessa área, como projeto de plano de marketing, planejamento estratégico, para algumas instituições. A gente atua também na questão da infraestrutura e assistência básica, onde a gente realiza projetos como de instalações elétricas, revitalizações e reformas, projeto de uso capião. E, por fim, também, a gente atua no eixo da sustentabilidade, onde a gente tem o projeto de captação e reuso de água da chuva, que é o projeto de vocês, e a gente também realiza outros projetos nessa área, que seria projetos como da compostagem, da horta, outros projetos também, tem o PRAD, que é o de plano de recuperação de áreas degradadas, e, ao todo, o nosso impacto no mundo com os nossos projetos e ações sociais é de 7.080 vidas transformadas. A gente já realizou 85 projetos e já passaram pelo núcleo 124 voluntários aí para ajudar a deixar o mundo um pouco melhor. Oi, gente, boa noite. Falando sobre captação de água de chuva, é essencial também a gente falar da importância da água, que a água é fundamental para a permanência da vida na Terra e ela ela é o principal regulador do clima do planeta, ela está presente na estrutura corporal de todos os seres vivos. Ela está presente na maior parte do planeta Terra e cerca de 3% da água distribuída no mundo é água doce. E desses 3%, cerca de 1%, ou seja, uma pequena parte, é água doce de superfície, ou seja, presentes em lagos, rios. E desse 1% dos 3% de água doce, somente 8,8% é abastecimento urbano, ou seja, chega para a gente poder consumir, para poder lavar o carro, poder aguar a horta, por exemplo. Só que, infelizmente, com as mudanças climáticas, a gente percebe que tem um desperdício enorme de água e também está tendo uma escassez de água enorme. Então, a gente percebe constantemente nos noticiários de jornais, revistas, várias reportagens sobre essa escassez de água. O Jornal da USP. Pode passar. Falando agora para vocês um pouquinho, né, sobre o projeto de captação e reuso, ele consiste em armazenar a água de qualquer superfície onde ela esteja escoando, então seja um telhado ou uma laje, por exemplo, e utilizar ela para fins não nobres, que são fins que não necessitam de água potável. E aí seria, por exemplo, para lavar carro, regar jardim, uma horta, lavar pisos, usar em descarga de sanitários e até mesmo para reserva de combate e prevenção a incêndio e pânico, caso, né, a construção tenha mangotinhos, por exemplo, e o responsável por ela tem interesse em destinar água para essa utilização, também é possível. E falando um pouco da importância dessa água, né, a gente consegue diminuir a chance de enchentes e alagamentos, uma vez que a água que iria para a sarjeta passa a ser armazenada, e em caso de chuva forte, por exemplo, hoje choveu, não foi tão forte assim, mas quando a gente tem uma chuva muito forte, a gente tem uma vazão muito grande, as bocas de lobo podem não conseguir atender essa demanda, né?
E aí, se você capta essa água, você ajuda a minimizar essa quantidade de água que vai para Boca de Lobo, por exemplo, e que pode ajudar a gerar... Boa noite, me desconcentrei aqui. A gerar, por exemplo, enchente. E outra vantagem também que a gente tem com o projeto é uma economia financeira, porque você consegue economizar até 40% de água potável com a utilização dessa água captada. Então, a conta fica mais barata e o uso da água também fica mais consciente, né? E a gente tem também uma segurança hídrica em tempos de racionamento, porque tem muitas regiões do país, principalmente, que a gente não tem esse abastecimento contínuo. Então, se a gente capta essa água e armazena, mesmo que ela não possa ser usada em fins potáveis, a gente tem essa água para ser utilizada em, por exemplo, uma horta, que é algo que é fundamental para a gente, né? Que é o nosso alimento. E, além disso, também a gente tem a minimização da utilização de água potável, onde ela não é necessária, né? Porque se a gente tem essa água na chuva, que é um bem renovável, e a gente está descartando ele, mas a gente pode usar, por exemplo, em uma descarga, por que não usar, né? E deixar essa água ser perdida assim. E agora, falando para vocês um pouquinho sobre os componentes do sistema, a gente tem o telhado, que é a área que vai captar essa água da chuva, e aí do telhado a água vai ir para a calha, que é aquela bem ali embaixo, né, do telhado. Vocês devem estar com isso. E aí, dali, a água vai para os condutores. A gente tem os condutores verticais, inicialmente. E aí, dentro do condutor vertical, a gente vai ter um filtro grosseiro, que é para separar, por exemplo, folhas ou algum grande resíduo para ele não chegar no nosso sistema, né? Onde a água vai estar armazenada. Dali, a gente vai ter um mini condutor horizontal e aí a água vai chegar no nosso reservatório de descarte, que é um reservatório inicial que a gente tem para descartar a água inicial da chuva, né? Que vem um pouco mais suja por conta de chegar para ter o primeiro contato com o telhado. E aí, do reservatório de descarte, a nossa água vai ir para o reservatório, que é onde essa água vai realmente ficar armazenada. E aí, nesse reservatório, a gente vai ter um redutor de turbulência para que a água não vá com tão grande pressão assim e possa fazer movimentação dos resíduos que podem passar ainda, né? Alguns resíduos finos, se você coloca ali com grande pressão, pode gerar alguma turbulência ali dentro da água. E aí, dali, a gente vai colocar também no sistema um extravasor, que é para a água em excesso poder sair, porque, vamos supor, você está chovendo muito, a gente está em alguns dias que está com chuvas todos os dias. E aí, o nosso reservatório já está cheio, e aí não tem mais para onde essa água ir. Aí ela vai passar pelo extravasor e vai sair. E a gente tem a torneira, que é por onde a gente vai pegar essa água para utilização. E aí, falando agora um pouquinho sobre as etapas do projeto, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o levantamento de informações. Então, a gente faz um alinhamento da demanda e o levantamento de medidas. Então, igual a gente foi na escola, a gente conversou com a Letícia, a gente entendeu o que ela esperava, a gente viu as possíveis áreas que o reservatório podia ficar, a gente entendeu qual seria a utilização da água do reservatório, e aí a gente faz esse primeiro levantamento e alinhamento geral. Depois, a gente faz um estudo e um dimensionamento. E aí, para isso, a gente utiliza as ABNT, né, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela apresenta as orientações, as técnicas e os parâmetros básicos necessários para a realização de todo o projeto técnico realizado para que o projeto apresente um desempenho e eficiência que foi determinado para sua utilização. Então, a gente utilizou para o projeto 2 normas técnicas, que foi a NBR 10844, que é para instalações prediais de águas pluviais, e a NBR 15527, que fala sobre o aproveitamento de água da chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. A gente fez esse estudo dessas normas para auxiliar a gente no dimensionamento do sistema. Depois disso, a gente partiu para a etapa de execução, que foi recentemente, né? A gente fez aí essa semana, e aí foi quando a gente fez, de fato, a instalação do sistema. E dentro dessa etapa, né, de estudo, dimensionamento e execução, a gente teve também a compra dos materiais, né, a gente fez o orçamento e comprou tudo. E aí agora, depois da execução, que o projeto é todo entregue, a gente tem a etapa de manutenção do sistema ao longo dos anos, para que a gente consiga que esse sistema desempenhe sua eficiência ao longo de todos os anos. Demorei aqui para desmutar.
E agora sim, começando um pouquinho, né, a falar do dimensionamento em si, como é que funciona toda essa etapa aí de cálculo. Eu vou tentar ir um pouco mais por cima, mas no final, qualquer coisa vocês podem perguntar, que eu acho que o público aí varia um pouquinho, né? Uns podem ter um pouco mais de facilidade do que outros. Mas primeiro começando aí com a área de contribuição. Como a Bia já falou aí, vai ser a área do telhado, de uma cobertura, de uma laje, que vai captar essa água e realmente guiar ela, né, para onde a gente quer armazenar. Então, essa área do telhado, né, ou da superfície, ela vai captar essa água da chuva e, segundo a norma, ela é calculada, obviamente, né, depende de como ela é a superfície, mas nesse formato, assim, regular, né, de telhado, o mais comum, tem essa fórmula que a gente segue. Então, aí, eu não sei se tem algum aluno presente, né, a matemática com certeza vai estar presente aí nessa etapa, mas tem algumas situações, como foi o caso aí da quadra no colégio, em que essa viabilidade da medida, né, da gente subir com uma escada, realmente medir ali na hora, é um pouco mais complicado. Então, no caso da quadra, né, que era tudo muito alto e enorme, o acesso era muito difícil, a gente fez essa medida aproximada por meio do Google Earth. Então, o Google Earth ele faz esse cálculo de área, ele faz cálculo de perímetro, distâncias, e foi assim que a gente mediu a área do telhado lá na escola. Fica uma medida aproximada, porque é a projeção, mas para efeitos assim de cálculo, aproximação, principalmente considerando todo o tamanho, né, do telhado, que é enorme, não tem problema nenhum. A seguir, a gente vai para a etapa de cálculo da estimativa de consumo. Então, o que significa isso? Né? A gente vai realmente calcular uma estimativa do quanto de água que a gente quer, que a gente deseja para o uso que a gente está pensando para essa água. Então, por exemplo, para o caso da escola, né? A gente conversando com a Letícia, ela passou para a gente que ela pensou em armazenar essa água aí, principalmente para a horta, que era a ideia principal dela, mas também para a lavagem do piso da quadra e para a lavagem do piso do pátio interno do colégio, que é para dentro da escola ali, né? Eu não sei se muita gente acha que não conhece. Mas de qualquer forma, né? Então, como que a gente fez esse cálculo, essa estimativa? Na literatura, em alguns livros, artigos, em variados materiais, a gente tem algumas tabelinhas que passam para a gente, eu vou até passar o slide, depois eu volto, por exemplo, essa daqui, que passam para a gente uma ideia da vazão que é gasta com cada atividade. Então, aqui, por exemplo, na segunda linha, olha, gramado ou jardim, ou seja, uma irrigação. Então, uma média aí de gasto de uma vazão para esse tipo de uso e também lavagem de piso, que não está aqui, né, nessa tabela em específico, mas que também tem esse valor, é estimado aí um gasto de 2 litros a cada uso, ou seja, a cada dia, por metro quadrado de área. Então, como é que a gente fez? A gente mediu aproximadamente, né, por meio do Google Earth também, a área, tanto da horta, tanto do piso da quadra e do banheiro da quadra, né, quanto uma medida aproximada também do piso do pátio. Então, a gente tinha aqui a área de cada espaço. Eu acho que essa janelinha está na frente, mas eu não sei. E a gente perguntou para a Letícia também qual que era a frequência que essa água era utilizada. Então, com que frequência é lavada a quadra? Com que frequência é lavado o piso do pátio? E a frequência da horta, a gente pegou aí uma estimativa de quatro regas, né, por semana, colocou todas essas frequências mensalmente, para a gente padronizar aí, né, por tudo por mês, e fez a conta. Então, a gente tinha área, a gente tinha frequência de uso dessa água e a gente tinha uma vazão estimada para cada uso. Com isso, a gente conseguiu aí uma vazão mensal estimada, utilizada por mês, para cada uso, e a soma, que deu quase 19 mil litros, em outro slide vai aparecer a soma total. A tabelinha que eu já mostrei para vocês. E uma próxima etapa do cálculo é a gente vai precisar utilizar dados pluviométricos, é claro, né? Até porque como é que a gente vai saber o quanto de chuva que a gente vai conseguir armazenar. Então, primeiramente, assim, alguns conceitos básicos, né? Primeiro, intensidade pluviométrica média, que é dada em milímetros por hora. Então, para quem não sabe, né, o que significa esses milímetros da chuva? É a quantidade, é a altura da água, no caso milímetros, que ela vai subir em 1 metro quadrado de área, durante, no caso, né, da intensidade, que é por hora, em 1 hora. Então, por exemplo, se chover 5 milímetros por hora, a gente vai ter em uma área de 1 metro quadrado, 5 milímetros de altura ali de água durante, né, ao final da hora. Então, aqui uns conceitos, acho que, no caso, período de retorno, né? Um conceito um pouquinho novo, talvez, para alguns. O que significa período de retorno? Período de retorno é dado, na verdade, para qualquer evento hidrológico. Então, esse evento hidrológico pode ser chuva, pode ser qualquer evento hidrológico.
Então, o que acontece? A definição, vamos supor que chuva muito forte, uma chuva muito doida, que choveu, sei lá, durante meia hora choveu, eu não tenho nem noção para falar, X milímetros. Então, o período de retorno ele vai indicar para a gente uma estimativa de daqui a quanto tempo, daqui a quantos anos essa chuva, esse evento hidrológico vai se repetir. Então, é essa ideia que passa para a gente. E a duração é duração realmente. Então, quanto tempo dura essa chuva? Dura 5 minutos? Dura 10 minutos? Dura 15 minutos? Aproximadamente também. Então, conforme aí a norma que a Bia já passou para a gente, uma delas, né, para a gente dimensionar o sistema de captação de águas pluviais, a gente considera aí, a gente fixa esse período de retorno em 5 anos e um tempo de duração de 5 minutos. Então, o que isso significa? Que a gente está considerando uma chuva que é forte o suficiente, né, para a gente pensar que ela vai acontecer mais ou menos de 5 em 5 anos e vai durar apenas 5 minutos. O que geralmente significa, né, um tempo menor que a chuva vai ser um pouco mais intensa. Então, definido isso, a gente usa essa fórmula aí bem cabeluda, assim, né, para alguns pode ser, que é da equação da intensidade pluviométrica para Juiz de Fora. Essa equação serve só para Juiz de Fora e foi o que a gente usou no nosso cálculo do dimensionamento. Então, a gente colocou o tempo de retorno de 5 anos, a duração de 5 minutos, e deu aí para a gente uma intensidade pluviométrica de 160 milímetros por hora. Foi o que a gente utilizou nos nossos cálculos. Então, se não for Juiz de Fora, né, se for outra região, a norma também dá para a gente uma tabelinha, que não tem todas as cidades, não tinha Juiz de Fora, mas tem muitas cidades, a tabela é completa, né, na norma, então acho que é uma página inteira assim, de cidades, só que tem, né, diferentes períodos de retorno. A gente considera aí sempre 5 anos para 5 minutos. E a seguir, a próxima etapa é o cálculo da vazão de projeto. Então, o que é a vazão, né? Vazão é volume por unidade de tempo. Então, quanto de água que vai estar escoando aí para a gente captar por, né, unidade de tempo, que no caso, na fórmula aí, é minuto, litros por minuto. Então, a gente considera a intensidade, que a gente já calculou, que deu 160 milímetros por hora, a área de captação que a gente mediu, e joga na fórmula, e a gente vai ter aí a vazão de projeto, que vai ser utilizada para o dimensionamento dos condutores. Então, essa equação aí, mais uma equação, né, grandinha, é utilizada para os condutores horizontais. Então, você coloca a vazão de projeto. Esse N aqui é um coeficiente que é dado para o PVC, que esse coeficiente tem relação ao atrito do material. Então, quanto dessa água que vai realmente escoar, não sei porque que eu falei escoer, e a gente vai ter aí o diâmetro desses condutores. No nosso caso, do projeto da escola, a escola já tinha quadra, né? Já tinha calha e já tinha os condutores verticais. Então, né, não tem por que a gente não aproveitar esses condutores. Então, a gente aproveitou os condutores verticais, que tem 100 milímetros, e dimensionamos aí, comprando material para instalar os condutores horizontais, que deu aí 150 milímetros. E, é claro, como é que a gente vai definir aí o volume do nosso reservatório? Primeiro, eu queria falar para vocês que, assim, o volume do reservatório, ele não é um cálculo direto, não é que nem as outras etapas que eu mostrei, que a gente vai aplicar uma fórmula e vai ter um resultado certo, específico, e só ele que vai estar certo. Então, na norma, você tem vários métodos, na verdade, acho que pelo menos em 5 métodos tem na norma, cada um considera umas coisas, outros considera outras, e, como eu falei, ele é uma estimativa, não é um valor totalmente fechado. Então, por exemplo, até mesmo na escola, né, que a gente estava aí com o recurso do edital e tudo, quanto em um sistema residencial mesmo, a gente muitas vezes vai ter limitações financeiras. Então, dependendo, lógico, né, do tamanho do telhado, pode ser que a gente tenha aí, segundo os cálculos, né, uma chuva muito intensa ao longo do ano, então uma região, né, realmente muito chuvosa, mas aí o cálculo vai dar o quê? Não sei quantos mil litros de reservatório. E não vai fazer sentido às vezes. Então, assim, é muito importante a gente não ficar com a cabeça fechada em quanto que vai dar uma certa conta, mas assim, em quanto que a gente consegue armazenar. Então, pensando, né, nessa viabilidade tudo, individual, caseira e tudo, é importante falar que, assim, o tamanho de reservatório que você puder é o que a gente geralmente vai acabar partindo dele. Então, pode ser diferentes tamanhos de caixa d'água, como também pode ser uma bombona. Então, você pode comprar uma bombona, você pode conseguir, às vezes, em algum lugar, alguma doação, alguma coisa, não tem problema. Aqui mesmo, nessa figura aqui do meio, foi até de um projeto de outro núcleo dos Engenheiros Sem Fronteiras, eu não vou lembrar agora qual é,
mas que eles utilizaram uma bombona e utilizaram como reservatório de descarte daquele volume inicial, a gente vai falar um pouquinho melhor ainda, 2 galões de água. Então, assim, vai um pouco no improviso também e não tem problema. É importante armazenar mesmo o quanto que você conseguir. Então, aqui na escola, por exemplo, a gente colocou a foto aqui, que finalmente ficou pronto, né, de caixas d'água em série. Então, é importante também falar dessa questão espacial. Às vezes você não tem muito espaço para colocar. Eu não tenho espaço em casa, eu não tenho de colocar. Óbvio, né, que depende de casa para casa. Mas também é uma opção colocar algumas bombonas em série, por exemplo. Não tem esse problema. E no nosso caso do projeto da escola, como eu falei, tem vários métodos na norma, né? O método que a gente escolheu foi o método da simulação. E basicamente, né, como que ele funciona para não assustar vocês com essa planilha grande, né? É literalmente uma simulação com base na chuva, na média pluviométrica, né, mensal, média pluviométrica mensal, para Juiz de Fora. Então a gente tem aqui para cada mês, né? Desde, acho que era 1961 até 2018 esses dados, então a gente fez uma média aí com dados do INEMET de quanto que chove aí mais ou menos por mês. A gente teve a demanda, que é a soma lá daquela demanda, daquela estimativa de consumo que eu mostrei para vocês. A área de captação do telhado, nesse caso aqui 714, são só parte do telhado, né, porque a gente não está considerando todos os condutores verticais, por motivos assim de custo também. E a precipitação com a área de captação, a gente vai ter um volume aí estimado mensal também de chuva. A gente começou pensando, né, por questão espacial e de custo, já estimando mais ou menos quanto que daria, né, um volume de 11 mil litros de água, já pensando em um de 5 mil e 6 mil, né, dividindo as áreas lá, um para horta e outro para quadra, e a gente foi pensando, né? Então, assim, esse é o resultado do nosso método da simulação. A gente começou testando outros valores e concluímos nisso. Então, a cada mês aqui, quanto de água que vai chover, aproximadamente, quanto de água vai ter no meu reservatório no tempo inicial, quanto de água vai ter no meu reservatório no final do mês. E esse overflow aqui é o quanto de água que vai sobrar. Ou seja, a cada mês vai chover um volume de água, a gente vai usar um volume de água, vai sobrar alguma coisa no meu reservatório e quanto que vai sair pelo extravasor, ou seja, pelo ladrão. Então, a gente tem aqui uma quantidade muito grande de água, no caso lá da escola, porque, né, eu não sei para quem conhece aí, a quadra é realmente enorme e a gente tem um aproveitamento muito bom de água. Agora falar um pouquinho Boa noite, gente. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho dos detalhes do projeto, né? Que como que a gente chegou na quantidade de canos e tudo mais. Primeiro, para a gente fazer orçamentos, definir quantidade de materiais, nós fizemos o esboço do projeto, da parte hidráulica, nós utilizamos esse software, que é o Revit, ou Revit, e nele a gente consegue fazer toda essa montagem em 3D, que aí tem uma visualização muito boa. Nele mesmo já gera a lista de materiais necessários, por exemplo, quanto de joelhos que vão utilizar e tudo mais, e facilita a visualização, né? E aí, por motivos financeiros e espaciais, a gente resolveu, então, fazer a captação com dois reservatórios, que um seria no corredor, se você puder apontar aí, ô Marina. Então, aí, nesse corredor, a gente colocou 3 reservatórios de 2.000 litros, totalizando 6.000 litros, captando água de 3 canos verticais. E na horta, a gente colocou um reservatório de 5.000 litros, captando também 3 canos verticais do telhado. Na montagem do projeto também, como a Bia falou, lá em cima, que antes da água chegar nos reservatórios, a gente coloca um filtro também para tirar esse material grosseiro que pode estar nas calhas, no telhado. E como que a gente colocou esse material? Foi através de uma telinha que foi instalada no cano mesmo, e aí
a gente abre um buraquinho no cano para ser retirado aquelas folhas, aqueles resíduos que foram acumulados ali, para não atrapalhar a passagem de água. Pode passar. E aí, o detalhamento da ligação entre as caixas já dentro dos reservatórios, que tudo tem que ser muito bem pensado, até para o uso, na hora do uso, como a altura das torneiras, né? Você não pode pôr uma torneira muito baixa, tem que ser pelo menos uma altura para conseguir colocar um balde, também calculado para ter uma pressão mínima para a vazão da água que sai do reservatório. O suporte para os reservatórios, no nosso projeto a gente optou em fazer um suporte de cimento mesmo, com tijolos, porque foi o mais viável para a gente. E aí, como as meninas falaram também, a gente tem que ser adicionado o reservatório de descarte, que é aquele reservatório que vai captar aquela primeira água da chuva, que vai ser uma água muito impura, talvez com uma cor mais escura, e aí essa água é primeiro captada para depois ir para os outros reservatórios para tornar uma água mais limpa, mas não potável ainda. E dentro do reservatório também, para minimizar esse excesso de sujeira, a gente adicionou esse redutor de turbulência, que é simplesmente um cano, né, que no final a gente coloca um joelho para a água não chegar com muita pressão e não levantar aquela sujeira que foi sedimentada no fundo da caixa. Também é muito importante o extravasor, porque para sair aquela água em excesso, né, como a Marina falou, tem meses que sobram muita água por causa do tamanho do reservatório. E também um outro item muito importante são as saídas de limpeza. Para, na hora, como tem que fazer a limpeza de todas as caixas, sempre é importante ter o registro para sair essa água suja na hora da limpeza. Pode passar, né? E aí, agora falando também da parte prática mesmo, que foi a execução. Primeiro começou lá com a montagem da estrutura, né, que como falei, para o nosso projeto foi mais viável a estrutura de cimento, né, mas como a Marina mostrou, outros projetos pode ser basicamente um tijolo ou uma madeira, isso varia muito. E falando da parte da montagem mesmo do reservatório, nós contamos com o Alberto, que foi um bombeiro hidráulico, aí que ajudou muito a gente, porque o projeto era muito grande. E é isso. Primeiro, tem nós começamos com a passagem das tubulações, né, porque o nosso projeto, a gente reaproveitou os canos verticais, e aí depois a gente teve que fazer a instalação dos canos horizontais, e depois montar em si os reservatórios, né? Igual no corredor, montar em série, e na horta montar o reservatório de 5.000. Quer complementar, Marina? É só, tipo assim, mais a título de um bate-papo aqui, né? A gente contou muito com a ajuda, né, do Alberto. Então, como o Diego falou, né, o projeto foi realmente um projeto muito grande para a gente, então ele foi realmente assim, essencial, né, para a gente conseguir desenvolver, assim como outros membros do núcleo, né, então não só a gente aqui da equipe, mas a gente juntou aí esforços para a gente conseguir. Então, é um exemplo assim de um projeto grande desse, né, a gente conseguiu montar com a ajuda da Alberto e tudo, nada impede de que a gente monte um, né, em casa, vocês podem montar também em casa, tem vários materiais também pela internet também, que podem ajudar a guiar também, numa escala reduzida, né? É muito mais simples, mas para mostrar, assim, que a gente consegue, sabe? Então, assim, os canos não tem nenhum mistério, sabe? O material que era tudo enorme, então a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas normalmente não tem mistério, você usa aí uma serra copo para fazer os furos na caixa, lixa para lixar os canos, cola.
eu esqueci o nome dessa ferramenta aqui, né? Mas para apertar os registros. E assim, serrinha, não precisa ter material elétrico nesse sentido, né? Para fazer os cortes em escala, né? Para dentro de casa e tudo. Dentro de casa é ótimo, né? Para escala residencial. E acho que resumidamente é isso, né? É engraçado porque a gente acabou de instalar e ao mesmo tempo tá muito fresco na cabeça, mas por outro lado, tipo, foi muito trabalho, né? Mas assim, foi muito gratificante, foi uma experiência muito interessante, assim, muito engrandecedora. Acho que para todo mundo que participou, a gente aprendeu muito. E assim, né? Depois aí nas dúvidas e tudo, vocês podem perguntar mais detalhes também, que a gente está com muita coisa na cabeça nesse sentido. E aí, o resultado é só para mostrar os reservatórios prontos. Como a gente falou, a gente dividiu em duas áreas de captação. Uma que é a da horta, que é esse grandão aí, de 5.000, com o reservatório de descarte ao lado, que é o de 500. E na outra parte, no corredor, os 3 reservatórios de 2.000 litros, que nós colocamos ele em série, na ligação de uma forma que todos encham iguais. Isso, quer complementar? E é isso assim, né? A gente vê que pela foto, a estrutura, né, que o Diego falou, que a gente utilizou estrutura, né, de concreto mesmo, mais por causa do peso das caixas, porque em escala, né, caseira dá para improvisar com outros materiais. E assim, vai ser muito bom para a escola, porque vai conseguir manter essa horta aí o ano inteiro, né? Vai ter esse armazenamento de água, se tudo der certo, né? Não tem por que não. A chuva tá aí, é um pouco imprevisível, mas por outro lado, né, um pouco previsível. Mas com certeza vai ter um impacto muito positivo para a escola nesse sentido. Para a lavagem ali também de piso da quadra, com certeza também vai fazer bastante diferença, economia de água. Um exemplo muito bom também para todos os alunos, né, funcionários, todos da escola. Eu acho que é uma iniciativa assim, que tem tudo, né, para se espalhar e tudo, a gente divulgar esse projeto, fazer em outros locais. E no mais, assim, é isso, né? A gente fica olhando, dá um pouquinho de orgulho assim, das fotos, do resultado final. E assim. Só para falar também do uso e manutenção, né? Que é muito importante sempre manter as tampas fechadas para não entrar sujeira também, perigo com focos de dengue. É importante também sempre fazer a limpeza, pelo menos de forma anual, dos reservatórios e das calhas. Ter atenção no manuseio dos registros, das torneiras, porque por mais que o material seja bom, né, pode ressecar com o tempo, né, tá sempre tomando cuidado. Também a troca das telas mosqueteiras naquele filtro que a gente montou, porque com o tempo ela, como é um material de plástico, né, com o tempo ele pode ressecar. E atenção muito importante também ao uso da água, porque essa água não é uma água potável, né? Nós vamos na escola, o uso vai ser para lavagem de chão e também para horta, mas para horta pode, porque os alimentos têm que ser lavados, né, antes de serem consumidos. Então é sempre importante saber que essa água não é uma água potável. Isso, e aqui eu só coloquei essa foto aqui para ilustrar um pouquinho essa questão da limpeza, né, dos reservatórios, porque como já foi explicado, né, essa água da chuva, principalmente, né, no reservatório inicial, ela vem ainda com sujeira, e por mais que seja retirado antes, né, sujeira mais grosseira, as folhas, os galhos, uns sólidos assim maiores, entra sujeira menor. Então só nessa primeira chuva, né, tudo bem que a gente estava aí muito tempo sem chuva, realmente deu uma lavada sinistra no telhado, a gente já pode ver aí essa sujeira decantada no fundo. Então a tendência é realmente que ao longo, né, dos meses, essa decantação, né, essa sedimentação realmente vai ficando uma camada bem grossa aqui no fundo, que tem que ser limpa, né, pelo menos anualmente. Eu acho que é interessante, a gente vai enviar um manual, né, para ela direitinho. Mas ficar realmente assim, para quem for fazer o sistema e tudo, né, de olho nesse fundo das caixas, porque varia muito também do local, né? Então, por exemplo, lá na escola, no Marilândia, a região ali em volta, né, tem muita obra, morro alto, terra, né?
aparecendo, então acaba que é um fator assim a mais, né, para ter mais poeira no telhado e tudo, que vai, né, vir com a água e vai sedimentar. Então, aí frequentemente, seja anualmente, seja a cada 6 meses, tem que ser feita a limpeza para retirar essa sujeira aí do fundo. E aí uma foto para mostrar mais ou menos como já ficou com um dia, né? E é isso, gente. Acabou que foi mais rapidinho do que a gente imaginava, mas esse foi todo o nosso, né, andamento do projeto aí, que durou bastante tempo, mas foi assim, muito, muito, muito satisfatório para a gente. A gente agradece muito aí o convite por ter convidado a UESC para fazer esse projeto e estamos super disponíveis para próximos aí pedidos, próximas demandas, próximos projetos e muito animados também. Muito obrigada em nome de todos.